O objetivo do Yandé é dar visibilidade e contar a história desde o início dos povos originários, dando visibilidade a esses povos que foram invisibilizados por muito tempo. A exposição toda se divide em duas categorias, a parte da arqueologia e a parte dos povos originários. Na parte da arqueologia, você percebe vestígios de objetos, de desenhos que mostram desde sempre a presença desses povos na história. E, por exemplo, como as pinturas que tinham, que são de animais que nós sabemos quais são e que foram feitos por esses povos originários. Presença de fósseis, lanças, mostrando que existia sim desde muito, eles fazem parte da história brasileira. E na parte dos povos originários é mostrar a presença da atualidade desses povos e como eles estão vivendo agora, mostrando suas histórias e como as narrativas vão mudando ao longo do tempo. A exposição toda busca e traz uma reflexão e um olhar crítico que você mesmo pode ter durante a sua visita e mostra a presença dos indígenas desde sempre na cultura de massa, na cultura que é usada até hoje por todos, não necessariamente de povos indígenas de diferentes tribos. Como os nomes que a gente usa, algumas expressões e até alguns utensílios, algo que eu percebi quando eu estava na exposição, foram que muitos utensílios lá, por exemplo, brincos de pena, alguns instrumentos, estão interligados com o candomblé. E o candomblé é uma religião que veio para cá e se modificou bastante, teve que se modificar por conta da questão da perseguição religiosa que teve, isso todo mundo sabe. Mas algo que eu achei muito interessante é que teve também uma junção muito forte com o folclore e os mitos e religiões indígenas e suas crenças e os usos de alguns objetos. Aqui em casa, por exemplo, muitas das coisas que eu vi nos objetos que tinham na exposição tem aqui em casa. E eu achei isso muito interessante, que mostra uma forte presença que a gente não percebe desses povos com a gente e o quanto eles são invisibilizados. Com isso, acaba que a gente não sabe exatamente, a gente sabe e não sabe qual é a origem. E eu acho que isso é um ponto a refletir. Falando também sobre as ferramentas de mediação, os objetos mediadores, a exposição disponibilizava, como já foi dito, diversos textos, uma grande variedade, contendo uma diversidade de assuntos, porque no começo a gente tem um texto introdutório e conforme você ia passando pela exposição, que era uma exposição linear, mas não obrigatoriamente você não podia, tinha que seguir a linha, né? A gente conseguia encontrar um pouco de avanço nas informações. Além dos textos, a gente também tinha os próprios objetos. Tinha acervo disponível para mexer, a gente poder tateável, né? Só que com uma restrição, só poderia mexer no acervo quem as pessoas perceberam. Até aí tudo bem, é uma maneira boa de trazer essa acessibilidade, a pessoa poder sentir o objeto. A gente tem as pessoas com baixa visão, que às vezes não conseguem identificar de primeiro no olhar. Só que era um ponto crítico que o nosso grupo observou, e trazendo até esse ponto das pessoas de baixa visão, é que as prateleiras, as vitrines, elas tinham os seus textos para passar informação,
a maioria tinha objeto tateável para a pessoa com deficiência poder aproveitar da exposição, mas a gente não possuía braille. Apesar de ter QR Codes com braille, não tinha o braille sendo amplamente usado. Então, uma pessoa cega, né, não conseguiria entender o contexto daquele QR Code, por exemplo. Não saberia de fato o que está acontecendo na frente dela, porque de audiovisual, pelo menos de áudio, a gente tinha apenas uma ferramenta de mediação que estava o tempo todo à mostra, né, que era um vídeo, uma pegada um pouco mais infantil, mas que tinha informações bastante interessantes. Mas a gente tinha esse conflito de você tem um QR Code, um braille, mas até onde? Entendeu? A pessoa não consegue ter a sua experiência completa. E também eu percebi um QR Code que estava associado a uma obra, e quando eu escaneei, ele me mandava para uma obra que estava em outra galeria, já uma galeria de história de Portugal, do Brasil português, do Brasil colonial. Então acho que para mim, um visitante que já estava um pouco ciente do assunto, já fiquei confuso, porque eu não estava encontrando a obra que era tratada no QR Code. Eu imagino que uma pessoa que tem uma deficiência, seja visual, auditiva, enfim, qualquer outro tipo, vai sentir essa certa dificuldade. Inclusive nessa plaquinha também que o Moreno citou, que fala que o toque nesses objetos que eram réplicas do acervo original, não havia a tradução em braille. Mas também não era só para pessoas com deficiência visual, eles não especificavam qual tipo de deficiência estava destinado àqueles objetos. Também sobre essa caixa dos objetos indígenas, que foi muito citada na aula, né, nas apresentações, com a plaquinha falando que era para pegar e brincar, que estava posicionada dentro desse balaio, eu acho que as pessoas podem fazer uma relação desses objetos que estavam dentro desse balaio com aqueles objetos que estavam expostos nas mesas e que eram destinados só para o público com deficiência visual. Então, por exemplo, você passou a exposição toda vendo esses objetos com a plaquinha de proibido tocar, aquela plaquinha vermelha com aquele X, que você vai olhar para aquele balaio, se você não olhar para dentro e ler a placa falando que é para você pegar e mexer naqueles objetos, você pode associar com aqueles outros objetos, com aquela plaquinha de proibido e acabar nem chegando perto, achando que não é para você mexer naquilo também, ou que seria destinado também somente para o público com deficiência. Aí a gente conseguiu fazer uma relação com uma matéria que foi citada na aula, inclusive, pela professora de Museologia e Comunicação, onde a gente está estudando os modelos, e a gente tem um modelo intermuseal, que a gente conseguiu fazer uma relação com a exposição, com esses objetos mediadores, essas ferramentas de mediação que são utilizadas para conectar mais com o público, essa relação museu-público, objeto-público, que seria esse objetivo que o museu tem, que a exposição tem, de criar diferentes experiências de acordo com o interesse de cada visitante. Por exemplo, um visitante pode optar por pegar a legenda que tem naquele sambaqui em camadas, que tinha um painel que era um sambaqui com várias camadas, como se tivesse cortado, assim, e o visitante teria a opção de pegar a legenda que estava ao lado e relacionar com esse sambaqui. E também aquele balaio com os objetos, as bonecas, artefatos indígenas, o visitante tem a opção de ir lá também, mexer, interagir com aquele acervo ali que está exposto. E essas são umas características do modelo intermuseal, que seria essa conexão mais espontânea do visitante com a exposição. E outra característica desse modelo intermuseal também é essa disposição linear da exposição, que o Moreno falou, que o visitante pode ir e voltar na sala sem ter aquele fluxo obrigatório de ir para uma sala e não poder retornar. Ele fica ali livre para fazer o percurso que ele mesmo quiser. E também a gente fez uma relação com o modelo de comunicação segmentada, que seria um outro modelo comunicacional que a gente vem vendo nessa matéria também. Nesse modelo, os museus, a exposição, eles precisam usar objetos virtuais, no caso as tecnologias digitais também, que seria, por exemplo, o vídeo didático que estava lá sendo reproduzido. Esse vídeo também tinha a tradução em Libras, e tinha legenda também, e uma tradução de uma pessoa fazendo a tradução ali simultaneamente com o que estava sendo dito no vídeo em Libras. Então, esse modelo comunicacional, ele quer ampliar
a experiência e a aquisição de informação do público visitante utilizando esses outros meios, como meios digitais, os QR Codes também disponíveis, que o visitante podia escanear e ser levado a mais informação. E também ele faz essa experiência personalizada, porque o visitante vai parar para ver aquele vídeo se ele quiser, vai escanear o QR Code se ele quiser, e se ele quiser saber mais da exposição, do tema, do assunto que está sendo abordado, ele vai conseguir de acordo com as preferências dele. É necessário que hajam novas formas de musealização, não só no Museu Histórico Nacional e nessa exposição em específico, como também uma musealização da arqueologia em geral, para tornar os museus e as exposições mais acessíveis para todos os tipos de público. Eu vou falar um pouco sobre essas propostas, seguindo as diretrizes disponibilizadas na questão E, e a primeira delas é a acessibilidade universal, que é realmente isso, você ter todos os tipos de público no seu museu, você conseguir se comunicar muito bem com eles usando uma linguagem simples, usando tradução em braille, recursos táteis para pessoas com baixa visão ou deficiência visual, além de audioguias e descrições verbais do acervo, para que a pessoa tenha certeza do que ela está vendo ali, e a amostra também tátil, para ela sentir a textura. Isso foi muito observado durante a exposição, além de disponibilizar um intérprete de Libras, não só para dentro da exposição, mas como no museu em geral, para dar direcionamento para o banheiro, saída de emergência, coisas comuns. A proposta que também precisa ser pensada é a diversidade étnico-cultural, colocando as culturas indígenas em destaque e realmente colocando elas para participar da curadoria, para elas interpretarem suas próprias narrativas dentro da exposição, não ser mais deles falando sobre eles, mas eles falando sobre eles mesmos. E uma forma disso acontecer é o museu adquirir mais práticas inclusivas, como a curadoria participativa, que traz essas pessoas realmente para dentro do museu para trabalhar na exposição, para documentar o acervo, para catalogar o acervo, para ajudar nessa parte, ajudar também na exposição, nos textos e nos testemunhos. Uma nova proposta para a musealização da arqueologia também é focar na inclusão social, promover práticas educacionais dentro do museu que tragam essas pessoas para dentro, trazer políticas de gratuidade, dias gratuitos ou horários gratuitos, para reduzir um pouco as barreiras financeiras e trazer essas pessoas para dentro do museu. É importante também que essas medidas não sejam aplicadas só ao público e para o público, mas também como na equipe. Então, ter uma equipe diversificada, digamos assim, com pessoas de diferentes origens culturais e sociais, traz essas pessoas também para dentro do museu. Mas isso também traz uma visibilidade positiva para o museu, porque a pessoa se interessa, é um trabalho, é uma coisa legal que ela trabalha, então ela vai comentar sobre isso, então consequentemente vai trazer público para o museu. É também necessário pensar sobre a valorização do patrimônio cultural através de práticas que destaquem a importância histórico-cultural do acervo, não só através dos dados e dos textos que tem na exposição, mas como também por oficinas e aulas que vão promover uma interação maior entre o público, e esse público também vai ter uma melhor compreensão sobre os processos arqueológicos e sobre a importância do patrimônio cultural. E por último, a continuidade espaço-temporal da história indígena, que é basicamente você trazer as perspectivas das comunidades indígenas para dentro do museu, que envolve não apenas representar essas culturas, como também mostrar a sua importância até os dias atuais. Uma proposta para isso é dedicar espaços e recursos para a preservação linguística, porque isso é um problema que a gente consegue ver muito bem hoje, que são diversas línguas que existiam, que agora não existem mais, porque não existem mais pessoas falantes dessa língua, então elas só param de existir, não existem evidências, não existem dicionários ou qualquer registro sobre elas. Uma parte dessas culturas está sendo apagada, então por isso é muito importante preservar, além de estreitar os laços entre as comunidades e o patrimônio cultural.